Pentateuco, Lei de Moisés ou simplesmente lei? Afinal de contas, o que é a Torá? A gente vai falar hoje disso no nosso dicionário teológico lá. Eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso você já sabe, né? Junte-se a nós, se inscreva no canal. Tem bastante gente que acompanha o nosso conteúdo sem estar inscrito, aí perde uma porção de coisa boa. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso é uma das melhores maneiras de me ajudar a continuar produzindo conteúdo, e também deixe o seu comentário, a sua opinião, assim você pode interagir com os outros e ajudar outras pessoas. Muito bem, hoje é dia de falar de dicionário teológico, termos importantes da teologia que a gente está aos poucos desbravando aqui para que você entenda melhor quando alguém fala meio difícil. Teologuês? Existe teologuês? Não sei. Né? Obviamente é um neologismo, mas quando eu quero dizer assim, será que tem uma língua assim só dos teólogos? Não sei. Enfim. Mas, dicionário teológico, hoje o verbete é Torá. Torá, que muita gente pensa que é a Bíblia dos judeus, entre aspas, que não é bem isso. Nós temos dois verbetes já aqui no canal que você pode conferir, que diz respeito ao que seria a Bíblia dos judeus. Nós temos um verbete que é a Bíblia hebraica e a Septuaginta. Você pode voltar no passado e ver esses vídeos que falam do que seria a Bíblia do judaísmo, o que é até mais correto do que dizer a Bíblia dos judeus, ou algo assim. Muito bem, já falamos de Bíblia hebraica, de Septuaginta, mas vamos falar de um pedaço dela. Um pedaço da Bíblia hebraica, que é a Torá, que é o Pentateuco. Se você quiser, a versão do nome mais conhecido entre protestantes, católicos, cristãos. Pentateuco, penta, 5, diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico e Deuteronômio, no singular, não fale Levíticos. Se você quiser falar inglês, é Levíticas, mas aí é falar inglês, né? Em português, Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e não Deuteronômios, certo? Vejo bastante aí. Correçãozinha básica, sem problema nenhum, sem crise também. Falou errado até hoje, também não tem problema, a partir de agora fala certo. Muito bom. 5 primeiros livros da Bíblia. Frequentemente chamada de Lei de Moisés. E essa é a primeira coisinha que eu gostaria que você prestasse atenção na nuance. Porque Torá não significa exatamente lei apenas. Lei é uma possível tradução para Torá, mas nem sempre que a palavra Torá aparece, a melhor tradução é lei, certo? Às vezes ela se refere a alguma outra coisa que não é exatamente lei. Então, Torá corresponde ao Pentateuco. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, também do nosso Antigo Testamento, que é exatamente o mesmo conjunto de documentos. E essa Bíblia hebraica que começa com esses 5 primeiros livros, que recebem o nome de Torá, frequentemente são associados à lei, mais especificamente lei de Moisés, com frequência. Por que se associa o nome Torá à ideia de lei? Porque quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, na Septuaginta, favor consultar os 2 verbetes, Bíblia hebraica e Septuaginta, quando essa tradução foi feita, a palavra Torá foi traduzida para o grego como nomos, e nomos de fato é lei. E como a tradição atribui a maior parte do material do Pentateuco a Moisés, a autoria de Moisés, esse conjunto de documentos ficou conhecido como a Lei de Moisés. Gostou do que você ouviu até agora? Se gostou, deixa o seu like e dá uma passadinha aqui na descrição que tem o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, que tem muito mais do que o que a gente está falando aqui. Fica atento. Está no primeiro comentário também. Muito bem, nós estamos falando aí da lei de Moisés, nomos de Moisés. Entretanto, a palavra Torá, ela pode ser também traduzida como instrução, ensinamento, ensino.
E essas possíveis traduções para a palavra Torá parecem comportar melhor o que o material literário da Torá traz consigo, compreende. O que eu estou querendo dizer? Se você ler Gênesis, tem lá uma narrativa, não tem nenhuma lei ali. Gênesis de 1 a 50 é uma grande narrativa. A única possível lei que alguém pode dizer que está lá é de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas, numa interpretação que eu considero equivocada, vão enxergar em algumas bênçãos de Deus que estão no imperativo, ali em Gênesis, como se fossem leis. Agora, fato é que o material de Gênesis de 1 a 50 é narrativo, é a história da crueldade humana, nos capítulos 3 a 11, capítulo 1 e 2 a criação de Deus, e de 12 a 50 a história da família de Abraão. Aliás, tem um vídeo aqui, Gênesis, 5 coisas que você precisa saber, que você pode entender um pouco melhor do livro. Mas você perceber, não é um conteúdo legal, não é lei, é narrativa. O mesmo quando a gente fala de Êxodo, dos 19 primeiros capítulos, 18 primeiros capítulos. Narrativa pura. No capítulo 19, capítulo 20 tem o decálogo, aí é lei. Mas a maior parte ali, capítulo 1 até o 18, é narrativa pura, não é lei. Dentro do livro de Levítico, você tem normas a serem seguidas ali o tempo todo. Verdade. Mas ali dentro também tem narrativa. Os filhos de Arão, narrativa importante. Então, também não é integralmente lei. O início de Números tem normas importantes, mas depois você tem bastante narrativa. Em Deuteronômio não. Em Deuteronômio você vai ter um corpo legal bem estabelecido. Mas a ideia de instrução ou ensinos comporta melhor essa diversidade de gêneros literários entre gênero poético, narrativa em forma de prosa com muita estilização por parte do autor e também material legal que se encontra lá dentro. Instrução, mas o que Deus estaria instruindo? A quem Deus está instruindo e que tipo de instrução é essa? O que é aquele ensinamento? A ideia é que Deus está instruindo a comunidade de Moisés a ser diferente das comunidades circunvizinhas, por meio da história da sua própria formação. Quem somos nós, israelitas? A Torá dirá quem nós somos, vai contar a nossa história e vai nos instruir a que tipo de povo nós devemos ser, diferentes dos povos ao redor, porque somos um povo eleito por Deus para estar ali e ser um povo diferente que aponta para a realidade de Deus naquele lugar. Então, a Torá, ela carrega essa ideia de instrução, de ensino de como o povo de Israel seria um povo distinto no meio dos outros povos do crescente fértil. Isso é um pouco da tonalidade literária dos 5 primeiros livros da Bíblia, de um povo eleito por Deus, Israel, que encontra na Torá a sua identidade, quem nós somos de fato, quem nós deveríamos ser à luz da nossa eleição por Deus. E a partir disso, como nós devemos proceder. Esse é o ensino da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, sem plural aí, hein, gente? Levítico, não Levíticos. Números, Deuteronômio, também no singular, Deuteronômio, certo? São essas as instruções de Deus a Israel no que comporta o trecho inicial da Bíblia e, seguramente, um dos mais importantes e relevantes. Até porque o restante da Bíblia hebraica vai trabalhar o seu conteúdo em cima dessa estrutura, desses alicerces lançados pela Torá. Tá certo? Então, isto é a Torá, a instrução de Deus para que o povo viva de maneira diferente dos povos
circunvizinhos. Beleza? Esse era o meu recado. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, alguma coisa a mais que você queira dizer sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. E além disso, não deixa de conferir o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico, porque ele está nos últimos dias antes do reajuste de preço aí, do cálculo inflacionário, que eu até estendi aí para o meio de fevereiro. Por esse preço que está atualmente, você tem poucos dias para efetuar a sua compra. Então, caso você queira, tá aqui o link na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.